Olá a todas e todos os ouvintes da rádio PPGCB. Eu sou Tâmara, professora de Bioquímica da UFPE e membro do PPGCB. Nosso grande convidado de hoje é o professor Dr. Tiago Henrique Napoleão, coordenador deste programa de pós-graduação. Professor Tiago, muito obrigada por aceitar esse convite. É um grande privilégio estar aqui conversando com você. Tiago, ele é biólogo e doutor em Bioquímica e Fisiologia. Atualmente, ele é professor do Departamento de Bioquímica da UFPE e membro do corpo docente permanente de 2 programas de pós-graduação, o em Bioquímica e Fisiologia e o de Ciências Biológicas, o qual ele é coordenador. Ele também foi vice-coordenador do curso de graduação em Ciências Biológicas, bacharelado, publicou 207 artigos completos em periódicos, 2 livros e 45 capítulos de livro, já orientou e orienta diversos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e em 2019 recebeu o prêmio do mérito Jovem Cientista Marcelino Lins, da Academia Pernambucana de Ciências. O professor Tiago tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em química de proteínas e produtos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: purificação, caracterização e avaliações de atividades biológicas e aplicações biotecnológicas de proteínas. Professor Tiago, você é uma grande inspiração para mim e tenho certeza que para muitos outros alunos também. É um exemplo de um jovem pesquisador muito competente e produtivo e, além disso, é um exemplo de um ser humano empático e justo. Professor, muito obrigado por estar aqui nessa entrevista conosco. Olá, Tâmara. Obrigado pelas palavras que você direcionou a mim nesse início do episódio. E vamos conversar, então, um pouco sobre o nosso programa de pós-graduação em Ciências Biológicas. Então, professor, o PPGCB é um programa de pós-graduação grande, né? Eu acredito que ele deve ter muitos alunos. Você poderia nos apresentar, então, esse grande programa de pós-graduação? Ok, Tâmara. Então, o PPGCB, né, é um programa que tem cursos de mestrado, né, e doutorado. Ele se iniciou em 1995, inicialmente com o curso de doutorado, e em 2004 ele também passou, né, a abrigar o curso de mestrado. Ele atualmente, né, está sob a minha coordenação e da professora Márcia Vanusa da Silva como vice-coordenadora. Como você falou, o PPGCB é um programa bastante grande, né? Então, atualmente, somos 45 docentes e 142 alunos, sendo 103 de doutorado e 39 de mestrado. O PPGCB, Tâmara, né, ele tem como objetivos, né, estabelecidos lá no regimento do programa, formar pesquisadores que sejam independentes e inovadores, que sejam capazes de formular, planejar e desenvolver projetos de pesquisa, que esses projetos de pesquisa visem o desenvolvimento de novas tecnologias, de produtos, que sejam estudos avançados nos campos teóricos e aplicados das ciências biológicas e das áreas afins, especialmente sempre valorizando a excelência na competência técnico e científica. Entendi. Na nossa conversa, no último episódio, o primeiro episódio, né, na verdade, que foi lançado, a conversa com a proreitora Carol Leandro, ela explicou para nós sobre a avaliação dos PPG pela CAPES. E você poderia nos dizer, então, como o programa, o PPGCB, está posicionado nessa avaliação? Então, né, na última avaliação quadrienal, Tâmara, que avaliou, né, o programa de 2017 a 2020, o PPGCB recebeu a nota 6, o que tornou ele, né, pela primeira vez, um programa considerado de excelência. E aí ele faz agora parte, né, do programa de excelência acadêmica, que é o que a gente chama de PROEX, da CAPES. Então, é um grande orgulho para o UFPE e para o CB, que é o Centro de Biociências, ter um programa de excelência. Eu me sinto bem orgulhosa de participar desse programa.
E sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você poderia nos explicar o que são esses objetivos, né, que a gente chama de ODS? Então, né, os ODS, né, são um conjunto de 17 objetivos que foram estabelecidos em uma reunião em 25 de setembro de 2015 do Conselho Diplomático e do Conselho Econômico e Social da ONU, que gerou um documento chamado de Agenda 2030, ou Agenda 2030, né, que estabeleceu esses objetivos que devem ser alcançados pelas nações, né, signatárias da ONU até o ano de 2030. Dentro desses 17 ODS, Tâmara, existem 169 metas que fazem parte, então, dessa Agenda 2030. Eles foram baseados, né, eles foram pensados de forma a ampliar, né, os objetivos do milênio, que tinham sido, né, estabelecidos como alcançáveis no início dos anos 2000, que, porém, muitos deles não foram alcançados. Né? Os objetivos do milênio eram 8, e como eles não foram efetivamente alcançados, foi feita essa reanálise também dentro da conjuntura, né, global, lá em 2015, né, do planeta, e foram estabelecidos esses outros 17, né, objetivos. Em geral, né, todos eles procuram realizar os direitos humanos, eles buscam alcançar a igualdade de gênero, o empoderamento de mulheres e meninas, e eles atuam, né, eles são pensados nas 3 esferas, tanto a econômica, quanto a social, quanto a ambiental. Entendi, bem interessante. Então, a partir desses objetivos sustentáveis, né, desses objetivos, essas metas, como o PPGCB começou a voltar os olhares de suas pesquisas para as ODS? Então, né, Tâmara, logo após, né, o início da pandemia, né, eu e a professora Márcia, né, assumimos a coordenação, naquele momento a professora Márcia como coordenadora, e decidimos, então, né, trabalhar para efetivamente a gente ter a inserção dos ODS, né, nas pesquisas realizadas no PPGCB. Inclusive, colocamos como um dos itens de seleção que o aluno, né, explique como o projeto dele está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E então, né, a partir desse momento, a gente convida sempre nossos alunos, nossos docentes a pensarem sobre as metas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos seus projetos de pesquisa. É bem interessante essa importância que vocês deram ao desenvolvimento das ODS dentro do programa. Então, como o PPG está organizado para contribuir com os objetivos da Agenda 2030? Então, Tâmara, essa pergunta, né, eu vou meio que passando por cada objetivo, né, do desenvolvimento sustentável, que aí se alguém ainda não conhece todos eles, né, pode ter essa visão. Então, por exemplo, né, o ODS número 1, ele tem como objetivo erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. E no que é que o PPGCB, por exemplo, pode atuar nisso, né? Então, nós temos, por exemplo, projetos, né, onde existe um contato direto com comunidades tradicionais. Muitas dessas comunidades fazem parte de municípios que têm baixíssimos valores de índice de desenvolvimento humano, né? Então, a gente promover essa bioeconomia local, o desenvolvimento de cadeias produtivas, né? A participação de pequenos produtores em fornecer insumos para a biotecnologia, quem sabe, pode ajudar, né, nesse objetivo de erradicar a pobreza. O objetivo número 2, ele está bem alinhado com esse primeiro, né? Ele visa erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, ainda nessa linha, né, do que a gente estava falando, temos sim projetos de pesquisa que, por exemplo, né, visam desenvolver novos tipos de alimentos que sejam seguros, nutritivos e suficientes, e que esses alimentos tenham baixo custo de produção e, preferencialmente, sejam, né,
produzidos utilizando a biodiversidade, os meios locais de produção dessas populações, né? Então existem, inclusive, projetos em parcerias com cooperativas, né, que geram esses produtos naturais e geram vários, né, produtos que podem ser comercializados. E aí o nosso objetivo é apoiar esse desenvolvimento cada vez mais, né, dessas atividades do ponto de vista, né, científico e biotecnológico, dando esse suporte. Além disso, né, nós temos alguns projetos que visam desenvolver técnicas de preservação de alimentos, de ampliação de tempo de prateleira, né? E geralmente essas técnicas envolvem o uso de produtos naturais, né? Que a gente também pode vir buscar nessa biodiversidade. Então, quando a gente faz, né, todas essas pesquisas, a gente também está procurando sempre estar agregando mais valor para a nossa biodiversidade, principalmente aqui do Nordeste. A gente também tem, Tâmara, né, alguns grupos que trabalham com bancos de sementes, bancos de plantas, que fazem a caracterização genômica e proteômica para entender, né, a resistência, como essas plantas podem ser melhor aproveitadas, melhor cultivadas, como elas podem ser melhoradas geneticamente. A gente também tem um projeto que envolve, né, a utilização de nanofertilizantes, o desenvolvimento de nanofertilizantes, que estuda os microbiomas que estão, por exemplo, presentes ao redor das raízes, né, dessas plantas. E, né, uma coisa que a gente faz no laboratório, né, que você também está envolvida, no nosso caso, né, do nosso laboratório, estudar, né, novas estratégias de controle de fitopatógenos e de insetos praga. Tudo isso pode ajudar, né, a preservar, né, a produção de alimentos, aumentar essa produção, evitar as perdas e aí contribuir, né, para uma fome zero e uma agricultura sustentável. Que maravilha. Nesse âmbito dessa fome zero, Tâmara, eu queria lembrar também que a gente tem uma convenção de cotutela com um doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos com a Universidade Autônoma de Coahuila, no México, né? E eles também ajudam, né, nesse desenvolvimento dessas biotecnologias para a preservação de alimentos, desenvolvimento de bioinseticidas, né, por exemplo. Maravilha. Então, o PPGCB tem uma cooperação internacional também, né? Isso. A gente tem esse convênio de cotutela, né, firmado há vários anos. Ele foi renovado pela última vez, em 2019. Né, a gente recebe todos os anos discentes, né, lá do México para fazer uma parte do doutorado aqui conosco, e a previsão é a gente renovar ele ano que vem, né, agora em 2024, quando ele estiver próximo, né, de vencer, a gente já está articulando essa renovação junto à universidade lá do México. E quais outros objetivos? Então, Tâmara, o objetivo 3 é o da saúde e bem-estar, né, então ele visa garantir o acesso à saúde de qualidade, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, temos no nosso programa, né, docentes, né, e orientandos que trabalham desenvolvendo novos fármacos, sejam de origem sintética ou natural, desenvolvendo novas ferramentas de diagnóstico, de tratamento, né, estratégias para o controle de doenças. Nós temos pesquisas, por exemplo, que avaliam câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Nós temos uma linha, né, que avalia a ação, né, de novos agentes ansiolíticos ou antidepressivos, ou também de fármacos que têm outras finalidades e que podem ser redirecionados para essa utilização. Sem falar, né, Tâmara, que todos esses estudos são sempre acompanhados da avaliação de segurança, né, da toxicidade desses compostos. Nós também trabalhamos bastante, né, com as doenças tropicais negligenciadas, né? Então, geralmente no controle de vetores que causam chikungunya, dengue, esquistossomose, leishmaniose, doença de Chagas, Zika, né? A própria peste, né, que continua a circular, né, mesmo já sendo uma doença bem antiga. E também alguns trabalhos de vigilância epidemiológica. Também tem uma linha no nosso programa com alguns docentes que identificam e caracterizam isolados microbianos que podem ser resistentes, multiresistentes ou até extensivamente resistentes a
antibióticos, né? Muitos desses isolados vêm de hospitais ou até mesmo do ambiente. A gente também tem alguns estudos de técnicas que possam vir a ser desenvolvidas na inativação de micro-organismos e parasitas. Temos estudos no desenvolvimento de vacinas. E nesse âmbito eu chamo a atenção de uma outra, né, colaboração internacional, que é a que faz parte do nosso projeto que está vinculado ao PRINT, né, da UFPE. O PRINT é um programa da CAPES, programa de internacionalização, e a UFPE tem alguns programas de pós-graduação, né, associados ao PRINT, um deles é o PPGCB, com um projeto que estuda nanosistemas inovadores de liberação controlada de fármacos, em parceria com a Universidade de Paris-Saclay, lá na França. E quanto aos objetivos que envolvem a educação, como o PPG está incluindo? Então, né, o objetivo que você mencionou é justamente o 4, né, que ele visa garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, o nosso programa ele está comprometido com as ações afirmativas, né, da UFPE. Então, nós seguimos a resolução, né, de ações afirmativas, onde há uma reserva tanto de vagas quanto de bolsas, né, para determinados grupos, né, os segmentos da sociedade. A gente também, né, tem começado a fazer várias parcerias com a rede pública de educação, né, em ações, inclusive para a gente, né, apresentar a universidade, né, para que esses alunos possam conhecer mais possibilidades para o futuro deles. E, né, a gente tem esse compromisso, né, de fazer, então, com que os nossos discentes eles sempre estejam pensando, né, durante a qualificação profissional deles, estejam criando habilidades, né, para o desenvolvimento sustentável. Certo. Dentro desse âmbito, né, mais social, Tâmara, né, nós temos o objetivo 5, né, que é o da promoção da igualdade de gênero, né? Então, alguns dados, né, do nosso programa mostram que a participação das mulheres sempre foi bastante relevante, né, para o crescimento do PPGCB. O PPGCB sempre teve, desde a sua gênese, né, a grande participação de mulheres, tanto no seu estabelecimento, como na sua, né, consolidação, e, né, agora, nesse momento em que ele passa para uma nova etapa como um programa de excelência. Tanto que, né, 60%, né, das coordenações foram comandadas por mulheres. Entre as vice-coordenadoras, elas corresponderam a 80%. E mulheres são 65% dos docentes e 65% do corpo discente do PPGCB. Que maravilha, eu fico muito feliz com essa percentagem. E essa atribuição dessa percentagem de mulheres ser maior, você atribui a quê? Então, Tâmara, né, desde o começo, né, esse programa foi pensado, né, por um grupo de professores e recebeu, né, logo de início, uma coordenação, né, e uma vice-coordenação feminina. E o programa, né, ele sempre manteve essa característica de sempre estar mantendo mulheres nas instâncias diferentes do PPGCB. Então, no colegiado, né, nas comissões, né? Então, isso fez, né, com que as mulheres, né, pudessem mostrar a sua capacidade, né, o seu valor na coordenação, né, desse programa de pós-graduação. Entendi. E dentro do objetivo 6? O objetivo 6 já vai para uma área, né, de recursos naturais, que é o da água potável e saneamento. Então, ele visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Então, o PPGCB tem pesquisas, né, que realiza avaliação de contaminação química e microbiana em corpos d'água, que sugere, né, novas estratégias de tratamento de água e efluentes. Inclusive, né, existe projeto em parceria, né, com a Compesa, onde são feitos estudos de biorremediação, né, e de biodegradação de poluentes, né, aquáticos. O objetivo 7, ele diz respeito à energia acessível
e limpa, e como os projetos do programa estão contribuindo para o desenvolvimento desse objetivo? Nesse sentido, Tâmara, o programa também se preocupa bastante com as mudanças climáticas, né? E muitas delas estão associadas com esse uso, né, de energia que não é limpa. Então, a gente sempre tem, né, no programa, todo ano, a gente oferta uma disciplina, né, que aborda essa temática, inclusive com a participação, né, de uma pesquisadora do IPA, normalmente, que estuda nessa parte de mudanças climáticas. Então, apesar de não termos nenhuma proposta diretamente trabalhando com isso, é um tema que permanece, né, na agenda das disciplinas do nosso programa. Interessante. O objetivo 8, ele fala em emprego digno e crescimento econômico. E como vocês contribuem? Isso, né? Aí, Tâmara, eu vou fazer um apanhado desse momento, certo, dos 8, 9 e 10, né? Porque eles estão um pouco relacionados. Não são coisas também que a gente faz estudos, né, de crescimento econômico, né, sobre disponibilidade de emprego. Só que nossas pesquisas, muitos têm essa, né, viés, esse objetivo de contribuir um pouco para que haja o desenvolvimento da sociedade. Então, por exemplo, né, quando você falou no objetivo 8, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Então já aparece o termo sustentável, então tem tudo a ver, né, com as ciências biológicas. Então, por exemplo, né, quando a gente, de novo, como eu já comentei, desenvolve técnicas de produção, estimula arranjo produtivo local, estimula o uso da biodiversidade local como uma fonte sustentável de renda, a gente está contribuindo um pouquinho, né, para o trabalho decente e o crescimento econômico. Sim. O 9, né, ele diz, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, nós temos alguns projetos que, além, né, de indicar as possibilidades do uso, né, da biodiversidade, eles também dão algumas sugestões, né, de como promover essa industrialização sustentável desses recursos. Além disso, nós temos a participação, né, de docentes do Núcleo de Inovação Terapêutica no nosso programa, do NUPIT, que tem esse viés também, né, de promover novas opções para a indústria farmacêutica, por exemplo, e fomentar a inovação, né, cada vez mais no âmbito dessa indústria. Aí, desse jeito, Tâmara, a gente espera estar contribuindo para o objetivo 10, que é o de reduzir as desigualdades, né, de uma forma geral, e também no interior dos países e entre países. E a gente também vai, né, buscando essas interações, por exemplo, aqui no nosso estado, né, com os municípios lá do interior de Pernambuco que precisam, né, desse apoio, desse desenvolvimento econômico, né. Então, acabamos de chegar, né, de uma ação na trilha ecológica, né, do Catimbau, que a gente promoveu, que tem esse viés também, né, de estimular, né, o pensamento, né, científico, o pensamento sustentável, né, e contribuir com a educação ambiental lá da população do Parque do Catimbau. E a gente, né, está com várias outras ideias para replicar isso em outros locais. É verdade, eu fico muito feliz de estar participando disso tudo dentro desse programa. E com relação ao objetivo 11, que diz respeito a cidades, comunidades sustentáveis. Então, a gente pode fazer uma ponte já entre o 11 e o 12, né? Então, o 11, tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E o 12, garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. Então, né, de novo, né, aquela história da gente estar trabalhando com técnicas de produção, com arranjos produtivos. A gente tem um pessoal também trabalhando com a cadeia produtiva do mel, né, no programa, aqui em Pernambuco, do uso da biodiversidade local como fonte de renda, né. Nós temos projetos que podem indicar possibilidades de aproveitar resíduos, evitando o desperdício de materiais que, na verdade, têm um alto valor biotecnológico. A gente tem projetos que podem contribuir com planos de gerenciamento de resíduos, de tratamento de água, de redução do uso de agrotóxicos, né? E, sim, dessa forma, a gente está promovendo o que está
preconizado lá nesses objetivos, Tâmara, que são relações econômicas, sociais e ambientais ditas positivas, ou seja, que trazem somente, né, benefícios porque são sustentáveis. Uhum. E no objetivo 13, que conversa sobre o combate às alterações climáticas. Então, né, além daquela questão que a gente falou, né, já relacionado ao objetivo 7, quando a gente pensa, né, em adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, a gente também tem alguns projetos que visam fazer essa recuperação, por exemplo, né, de áreas que já estão degradadas através do estímulo da bioeconomia e da valorização dessa biodiversidade. Então, as pessoas precisam, né, cada vez mais conhecer essa biodiversidade, essa importância para poder valorizar e preservar, né, evitando, então, esse desmatamento cada vez maior dentro das florestas, que só agrava, né, a crise climática global. É verdade. Verdade. O objetivo 14, ele conversa sobre a vida debaixo da água. E o 15, a vida sobre a terra. E como vocês estão se desenvolvendo para esse objetivo? Então, né, aqui entra um pouquinho do que a gente já falou, mas dá para a gente dar uma detalhada um pouco maior. Então, em relação à vida na água, né, conservar e usar de forma sustentável oceanos, mares, recursos marinhos, né? Por exemplo, né, nós temos alguns projetos, né, que visam conhecer a biologia com foco nas biomoléculas de várias espécies marinhas e ducícolas, né, bem como desenvolver produtos, técnicas de criação, de cultivo sustentável, né, dessas espécies. Temos estudos que caracterizam patógenos que causam doenças em espécies aquáticas, incluindo espécies ameaçadas. Nós sempre, né, tentamos contribuir um pouco quando a gente tem algum impacto, né, algum desastre natural. Foi o caso do derramamento do óleo, né, lá em 2019. Você, inclusive, né, participou um pouco desse projeto. Sim, sim. Em relação à vida terrestre, né, que pensa em proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né, como gerir as florestas de forma sustentável, como combater a desertificação, como travar e reverter a degradação de solos, né, a perda de biodiversidade. Nossos estudos sempre também realizam levantamento e identificação da flora, que ainda é bastante desconhecida, o levantamento e a identificação de micro-organismos, né, e o potencial que pode vir atrelado a eles, o registro do conhecimento tradicional associado, né, que a população tem em relação a essa vida terrestre do ambiente em que ela vive, e a valorização e identificação desse potencial biotecnológico com certeza vai contribuir, né, para preservar a vida terrestre. Sim. E os últimos objetivos dessa agenda, o 16 e o 17, né? O 16 fala sobre paz, justiça e instituições fortes, e o 17, parceria em prol das metas. E como vocês estão incluídos aí? Então, o objetivo 16, né, como você falou, visa promover sociedades pacíficas e inclusivas. Também isso é visando o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, né, e construir instituições eficazes, né? Então a gente já falou um pouquinho da preocupação do PPGCB com a representatividade, com a inclusão, e nessa parte das instituições eficazes entra, né, todas as ações que a gente implementa visando a transparência, né, de como é que a gente aplica os nossos recursos, de quais são as regras para ingressar no programa, da produção científica, como é que ela está, porque tudo isso, né, vem de uma universidade pública, né, e a população precisa saber que essa instituição está sendo eficaz, né, no que ela, no objetivo para o qual ela foi construída. Então, o acesso à informação, a transparência, nessa divulgação científica, essa popularização da ciência é fundamental para que o PPGCB, como uma parte da instituição UFPE, contribua, né, para que ela seja eficaz. Já no 17, né,
que visa reforçar os meios, né, de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, a gente tem a nossa rede, né, de internacionalização, que vai desde as duas colaborações oficiais, né, através de projetos que a gente já mencionou, com o México e com a França, mas, né, as várias colaborações internacionais dos nossos discentes e dos nossos discentes, né? A gente também tem um importante movimento dos nossos discentes estabelecendo colaborações, né? Indo buscar as possibilidades de financiamento, de bolsas para ir lá para o exterior. Então, essas parcerias, né, super importante, porque aqui, né, o PPGCB não vai conseguir sozinho, né, resolver nenhum problema, né? A gente tem que ter essa rede, ainda mais quando se pensa em desenvolvimento, né, sustentável a nível global. E a gente também pode fazer isso, contribuir um pouquinho com o último objetivo, né, que é o 17, fazendo ações de capacitação, transferindo as tecnologias que são desenvolvidas, né, porque só dessa forma a gente consegue realmente, né, implementar, né, o final... Não. E pensando um pouquinho também nessas meios de implementação, né, a gente tem a possibilidade de promover ações de capacitação e de transferir essa tecnologia que a gente, né, desenvolve para poder colocar, né, para a rua, por assim dizer, né, os nossos resultados, a nossa contribuição. Então, Tâmara, né, na verdade, depois dessa conversa, a gente vê que o PPGCB, um pouco mais ou um pouco menos com alguns, mas ele está relacionado com os 17, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, né, o que mostra para a gente a nossa capacidade e a nossa responsabilidade, né, em contribuir para melhorar a vida no planeta. Eu acho que essa importância que esse programa está dando aos objetivos do desenvolvimento sustentável é maravilhosa e é incrível, né? E é uma responsabilidade social mostrada pelo programa, por vocês coordenadores que implementaram esses objetivos dentro dos projetos do programa, né? E para os docentes e discentes que estão trabalhando em prol disso. E eu espero, né, que lá em 2030 muitas dessas metas sejam cumpridas, né, ou estejam perto de se cumprir. Professor, muito obrigado por essa conversa, você nos esclareceu bastante, né? Foi uma conversa anatômica do PPGCB, os alunos que estão nos escutando, alunos de graduação e mestrado, né, que estejam querendo ingressar no PPGCB, já vão sabendo, né, da responsabilidade do PPGCB com as ODS e que o PPGCB inclui projetos que estejam dentro de todos esses objetivos, né? Isso é uma coisa muito ampla, né? Mostra o quanto o programa é versátil nas suas linhas de pesquisa. Isso, né, Tambra? E essa, né, isso é o que faz a força, né? A gente acredita, a força do nosso programa, né, que fez ele chegar na situação onde ele está e que vai nos ajudar a avançar cada vez mais, né? Para que a gente, mesmo já estando agora em 2023, a gente corra atrás para alcançar, né, esses objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, ou pelo menos, né, chegar um pouco mais perto deles. É isso. Muito obrigado, professor Tiago, por reservar esse tempinho na sua agenda apertada para a gente ter essa conversa e conhecer um pouco mais sobre o PPGCB. Obrigado, Tâmara, né? Eu que agradeço também a sua disponibilidade em estar contribuindo com esse nosso projeto.